Olá, você mulher, você mãe, você que é solteira, que está se preparando para casar, que namora, seja bem-vinda à jornada da maternidade. Nesse terceiro programa que nós preparamos para você com muito carinho, especialmente para você, seja bem-vindo à nossa sala. Que alegria estar com você. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, que é o matrimônio, o esposo. Aquele terceiro P que a gente falou, que está aí dentro, né? Você já ouviu falar da prece, de Deus em primeiro lugar, prevalência de Deus. A pessoa, que é você mesmo, esse carinho, esse cuidado que você tem que ter com você, esse amor que você tem que ter com você para poder amar o outro bem, passa primeiro por nós, né? Se cuidar, fazer uma atividade física, suplementar, ter esse momento seu, ter esse momento com as amigas. E o terceiro P, que é muito importante, que é o esposo. E eu quero começar falando que a Débora e a Sônia já falaram aqui, que nós estamos propondo, a partir desse livro aqui, ó, Regra de Vida para Mães. Não é um cronograma, tá, gente? Não é uma programação para ser um benefício prático para o nosso dia a dia. Tal hora eu tenho que fazer isso, tal hora isso, porque isso diz da vida de um empresário, de um CEO, de alguém muito importante. Mas não é a nossa realidade aqui, porque é para além disso, é uma regra de vida, é um projeto de vida. Aqui na Canção Nova, nós temos uma regra de vida. Nós somos missionárias, mães, e temos uma regra de vida que parte a partir da prevalência de Deus. Tem institutos religiosos, congregações que também têm a regra de vida, porque a igreja, na sua imensa sabedoria que veio de Cristo, ao longo desses milênios, né, foi escrevendo isso. Por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, regra de vida, gira em torno de amar os irmãos mais pobres e ver Cristo neles. Aqui na Canção Nova, a nossa missão é evangelizar, é levar as pessoas ao encontro pessoal com Cristo na eficácia do Espírito Santo. Para isso nós existimos, para isso o Padre Jonas pensou, Deus colocou no coração dele. Então a nossa regra de vida é esse projeto que nós vamos caminhando na nossa vida. E você que está aí, às vezes, na sua realidade de trabalho, de casa, de família, não cabe uma regra de vida? Sim. Cabe, tem que caber. Para que você veio? Qual que é o desejo de Deus para você? Você tem uma missão aqui na Terra, um propósito Deus tem para você. Então é importante descobrir, é isso que nós vamos refletir. Para mim, como membro da Canção Nova, mas também no estado de vida que eu assumi, porque eu sou mãe, tenho 4 filhos, sou casada e sou missionária, então eu sou eu e minhas circunstâncias, você é você e suas circunstâncias. Então, como viver nessa dinâmica, um programa de vida em Deus e buscar a vontade de Deus nisso tudo? Falando aqui, né, de cristãos da igreja, eu posso dizer com propriedade que nós cristãos, muitas vezes casados até, lemos muitas coisas da igreja, muitos documentos maravilhosos que temos que ler para a nossa vida, a nossa busca de entender a nossa realidade como cristão, de buscar a Deus, mas a gente lê pouco sobre o sacramento do matrimônio. Esse sacramento que é capaz de nos santificar, que é uma via de santificação. E poucos são, às vezes, os casais que leem sobre o sacramento, sobre o assumir lá diante do altar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. O que isso tem de tão significativo? Afinal de contas, você está assumindo um compromisso. E o compromisso requer comprometimento. Então você tem que se comprometer com seu esposo. É para sempre, não é verdade? Ali você fala por toda a nossa vida. Então precisa ser prioridade também o seu esposo. Porque é para o longo da sua vida.
até a velhice, às vezes na doença também. Naquele tempo já talvez das rabugice, né? É para esse tempo também. O seu sim precisa ser definitivo. Nesse tempo que é tão relativo, de dificilmente os jovens têm dificuldade de dizer esse sim definitivo, eu te falo, vale a pena. É o que a igreja diz, vale a pena. E a igreja, que é tão linda e tem tantos santos, também existe santos casados. Santos que se santificaram pelo casamento. São casais santos. Nós lemos muitas vezes histórias de santos, mas às vezes lemos pouco a história de casais santos, que se santificaram no matrimônio. E aqui eu não estou falando de santos que às vezes foram casados, mas se santificaram justamente pela dificuldade com o cônjuge, ou por causa da maternidade se santificaram. Não, eu estou falando aqui pelo casamento se santificaram. Vale a pena você ler sobre isso. E esses casais santos santificaram no simples do dia a dia da vida matrimonial. Aqui eu quero citar, por exemplo, Santa Zélia e São Luís, que são os pais de Santa Teresinha, e que mais para frente eu vou falar sobre eles. Então você precisa ler sobre o sacramento do matrimônio para você entender que via é essa que Deus te convida, já que você está nessa circunstância de mulher casada, com filhos, e no seu matrimônio você é convidada a olhar o que a igreja, o que Jesus, o que Deus te ilumina para viver neste sacramento. Uma coisa é certa, a prevalência de Deus tem que existir na nossa vida. Não só nós aqui missionários, mas na vida de qualquer cristão, filho de Deus. Em primeiro lugar, ouvir a Deus, porque o nosso tempo ele deve ser distribuído no nosso dia a dia conforme as nossas prevalências, aquilo que é mais importante para nós. Então, buscar a Deus, ouvir a Deus, uma mulher que reza, uma mulher que escuta a Deus, é diferente. Também entender o que Deus está revelando ali para mim, no meu casamento. Mas e qual é o momento que eu coloco na minha rotina, no meu dia de importância? O meu esposo, que precisa ter prevalência até em relação aos meus filhos. Afinal de contas, os filhos são frutos desse relacionamento. Primeiro veio o casamento, depois vieram os frutos. Então, uma dica, eu digo já aí de antemão, é estar à noite. Por que não colocar os filhos para dormir mais cedo? Fazer com que eles mesmos entendam, talvez filhos um pouco mais velhos, que precisa ter esse momento entre você e seu esposo. Precisa ter esse momento de diálogo, esse momento... E talvez se ele já consegue fazer a rotina dele sozinho, já são mais velhos, vão para o quarto, ou vão jogar bola, um vôlei. Você e seu esposo ter esse momento entre vocês dois. Sim, é bom também ter esse momento de risada, assistir aí uma série, assistir uma coisa, mas nunca ficar cada um no seu celular. Coisas que evitam, que dispersam e evitam o diálogo, porque hoje uma das coisas mais difíceis no sacramento, e aqui a gente precisa dizer o óbvio precisa de ser dito, né? É o diálogo. Eu falo que é o maior desafio hoje no casamento é o diálogo. O Padre Jonas fala aqui na Canção Nova que é preciso pensar bem de todos, querer bem a todos, falar bem de todos. Isso precisa partir, em primeiro lugar, no matrimônio. Você imagina uma esposa falando mal do marido para as colegas? Falando mal do marido para os filhos? Como que vai ser isso? Em primeiro lugar, precisa colocar colocar em prática dentro de casa. Falar bem do esposo, sim. Você, mais do que ninguém, conhece, sim, os defeitos dele. Mas para os outros, eu preciso blindar o meu casamento, blindar o meu relacionamento, o meu esposo, até mesmo nas coisas boas. Vou ficar elogiando muito também o meu esposo e atraindo olhares para aquilo que eu preciso ver somente? Querer bem. Às vezes a gente tem a mania de colocar em casa as roupas velhas e rasgadas, não é verdade?
Mas por que não colocar e me arrumar também dentro de casa? Colocar aquele perfume também dentro de casa, mesmo ali, cuidando dos filhos, cuidando da rotina de casa. Um batom, gente, faz milagres. Então eu digo para você, nem que custe ali 3 minutinhos na sua rotina, 1 minuto, uma base, um batom, um blush, para que o seu esposo te veja assim. E não aquela pessoa descabelada, que não escovou os dentes. Então é importante a gente se cuidar. Às vezes as melhores roupas a gente usa lá fora. Até mesmo os melhores utensílios, quando vem a visita, a gente coloca o joguinho, tudo certinho de pratos. Mas o que custa, talvez a cada 15 dias, ter aquele jantar romântico? E talvez nem que você vá lá e compra 2 pratos brancos. Nós temos aqui um joguinho bonito de chá. 2 talheres, a faca e o garfo. Coloca uma flor que você pega no jardim, põe naquele vaso e prepara a comida que ele gosta. Aquele perfume, aquela roupa. Coloca as crianças para dormir, mas em casa mesmo, não precisa ter um custo alto para poder conquistar o seu marido no dia a dia. Vai fazer a diferença. Celebrar o dia do casamento. Todas essas coisas é como você imaginar uma planta que, se você não rega, ela morre. Se você não cultiva, não coloca o adubo, o amor pode acontecer. Se não regado no dia a dia, se só diante das dificuldades, das dores, ele seca e ele pode morrer. E mais que isso, pode-se criar um muro tão grande que já não vive mais em comunhão, em comum união, mas vive como amigos, justapostos, morando debaixo do mesmo teto. Para tudo isso ser retomado, talvez você que já está aí com um casamento de muitos anos, ou até mesmo recente, porque muitas pesquisas mostram que muitos divórcios acontecem ali nos primeiros 6 meses, até 2 anos de casado, ou até mesmo quando vem o primeiro filho. Muitas coisas se resolvem, eu falo para vocês, quando a gente faz ponte, quando a gente dialoga. E dialogar, é importante dizer, tem um momento. Não pega o seu esposo com fome e vai querer dialogar assuntos tensos. Nem mesmo você se percebe que fica mais irritada na sua TPM, não é momento para assuntos complexos. Espera, aguarda o momento, mas não deixe passar. Não deixe passar aquilo que vai ficando no coração e vai te amargurando e você vai juntando, porque se tem uma coisa que a gente gosta é abrir o arquivo morto, porque no momento que eu vou conversar eu junto tudo, aquela pasta do arquivo morto e despejo em cima do esposo. Tal dia você fez isso, 3 anos atrás você fez aquilo, eu nem me recordo mais. E é preciso pensar que ele realmente não se recorda. A gente tem a mania de duvidar do esposo, das suas intenções. Falar, pensar bem de todos é não duvidar das intenções. Se ele falou para você, eu não percebi aquela moça me cantando na festa. A mulher que desde a sua ancestralidade tem essa capacidade de ver o todo quando chega, porque ela ficava na tribo enquanto o homem ia caçar e ele é voltado e focado. Por isso que muitas vezes ele não acha a margarina na geladeira mesmo. Você diz, tá lá, não tá, tá na porta, não tá, e você vai lá e acha, é porque ele é muito focado mesmo, por isso gosta muito de bola, né? Foco ali, mas porque ele tinha que adquirir essa habilidade para ir na caça, para achar, para trazer comida, enquanto a mulher ficava com a prole e tinha que cultivar e tinha que ver o todo para também preservar dos animais. Então a mulher ela tem esse olhar, então vai na festinha lá, você percebe que tem um pouco insinuando para o seu esposo. E você depois cobra dele, você não percebeu? Não percebi. Por que duvidar? Às vezes não percebeu mesmo. Então não duvidar das intenções, quando ele falar, eu não me ative. Você não se percebeu que o lixo está cheio, transbordando e que precisa tirar? Não, não mesmo. Às vezes é preciso dizer, amor, pode retirar o lixo da cozinha? Porque muitas vezes, mulheres, a gente acha que os homens são igual nós. Não esqueça que Eva, quando nasceu, quando foi criada da costela de Adão, Adão estava dormindo.
E ele foi colocado dormindo, e aí é um mistério, que Adão viu todas as coisas criadas, colocou nome em tudo, e quando ele queria uma semelhante, né, ele pediu para Deus, é quando ele acordou e já viu uma semelhante ao seu lado. Eva, e ela está ali para auxiliá-lo. Mas para o homem, a mulher sempre vai ser um mistério. Então, muitas vezes você acha que ele vai entender o fato do lixo estar transbordando, que precisa ser retirado, mas é preciso ser dito. Amor, você pode retirar o lixo? O óbvio precisa ser dito. Estou com 10 anos de casada, ele ainda não percebeu? Ainda talvez precisa ser dito. Porque esse olhar sobre a casa, muitas vezes nós que temos. E às vezes um lixo pode gerar um divórcio. Então eu digo para você, também coisas corriqueiras, vamos ser práticas. Falemos por WhatsApp, resolve a vida. Deixemos aquele momento do encontro para os momentos mais importantes, para a conversa que precisa de fato de olho no olho. Então eu sempre digo, à noite vamos estar disponíveis para o nosso esposo, estar disponíveis em todos os sentidos, inclusive para a relação sexual. Como que vai aí no seu matrimônio? Você sabia que a igreja fala tanto disso? Temos inúmeros documentos, e aí a importância de ler sobre o sacramento do matrimônio, que até mesmo quando vai para o tribunal eclesiástico para ver se houve nulidade do casamento, eles verificam como que está a vida sexual. Até mesmo terapeutas dessa área, porque é uma grande guinada que pode ter no casamento, para gerar comunhão, para gerar proximidade, carinho, até mesmo afeto no outro dia, não para virar objeto, e no outro dia continua sério no outro, mas para gerar comunhão, porque ali é o lugar próprio, né, para a relação sexual. Para nós cristãos isso é bem claro. Então, o estar disponível para a mulher não pode ser somente como uma tarefa, mais uma rotina. Cuidar dos filhos, fazer tarefa, lavar a louça, não. Eu tenho que pensar assim, que eu também desejo, eu também quero estar, para mim também é bom. E para nós mulheres ou para os homens, se tem alguma disfunção, se tem alguma coisa que atrapalha, precisa conversar sobre também sobre essa área. E por que não buscar ajuda fora, com profissionais? Mas eu digo para você, se você é uma mulher que se preocupa com o seu esposo e que o mundo hoje anda tão difícil, com tantas pessoas aí, infelizmente, que usam roupas provocativas, que é difícil para o homem mesmo, também para a mulher. Então, por que não rezar para que Deus, o anjo da guarda do seu esposo, o preserve das tentações? E um jeito bom de fazer essa preservação das tentações é você estar disponível para o seu esposo, para não dar brecha. E aqui eu quero falar também sobre esses gestos de carinho. Por que não ir lá com batom escrever no espelho, eu te amo? Depois de tanto tempo de casado, parece até difícil, né? Dá o passo. Eu só digo isso, dá o passo e você vai ver. Escreve lá no guardanapo que fica ali, ó, no café da manhã, deixa lá. Eu te amo, que seu dia seja abençoado. Sua? Porque né? Você é dele e ele é seu. É isso mesmo, vocês são uma só carne. Lembra de ler sobre o sacramento do matrimônio, que isso pode santificá-los. Por isso que Santa Zélia, ela marcou com as suas cartas. Está aí os escritos dela, as cartas e os bilhetes que ela fazia para São Luís, quando ela dizia que sentia tanta saudade dele quando ele não estava, o quanto ele era importante para ela, e todas as vezes ela falava, eu te amo. O quanto ela estava bem arrumada para ele, inclusive com as suas filhas, mesmo com 4 filhas, 5, com a dificuldade ali, com tantas coisas. Isso é olhar para a vida dos santos casados, para a gente se espelhar. Outro ponto que eu quero dizer para vocês é sobre rezar juntos. É importante. O casal, mesmo que seja, eu volto àquela prevalência de Deus, mesmo que seja uma jaculatória, mesmo que não consiga rezar o terço juntos, mesmo em família, mas é importante ter aquele momento de uma Ave Maria entre os dois,
pegar na mão, fazer aquela oração juntos. É importante porque parte daquele princípio. Primeiro, eu sou filha de Deus e eu preciso cultivar essa intimidade com Deus. Mas eu depois sou esposa e mãe. Então, ser esposa também é importante viver em Deus, porque foi diante dele que eu selei esse matrimônio. Então, eu gostaria de dizer, se você pode, faça mesmo essa oração, você e o esposo, estejam juntos os dois para poder rezarem juntos. E eu quero dizer aqui para vocês, voltando na questão da gente amar o esposo nas pequenas coisas. Eu me recordo aqui que São João Paulo II escreveu, e isso é muito debatido hoje, né? Porque está na passagem bíblica, e esse livro traz com muita clareza, que a mulher, ela é esse auxílio, ela está sob a missão, ela é submissa ao esposo. Isso gera tanta confusão, né? O que é estar submissa? É estar sob a missão. É estar sob a missão desse homem que te leva, que te carrega, que te traz junto. E é isso, trazer junto mesmo. Para quê? Porque muitas vezes a gente escuta pessoas ou mulheres, até dentro da igreja, que pensa que estar sob a missão, submissa, é você estar como que passiva na situação. Só ele cuida das coisas, só ele vê as contas. Não! É importante participar dessa vida financeira em comunhão, dividir, pôr às claras a mesa, como é a nossa vida financeira, participar, dar suas sugestões. Isso também é estar sob a missão, participar das decisões. Colocar junto ali sobre a educação dos filhos. Talvez você venha de uma realidade dentro da sua casa que pensa X sobre a educação de filhos, e ela veio de uma outra realidade, talvez de uma outra região, de um outro estado. Eu falo por mim, meu esposo é da região do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E eu sou do Tocantins. Ele criou-se, cresceu com 2 irmãs. Eu cresci com 2 irmãos. Enquanto ele vivia a realidade dele ali, permeado de mulheres, eu fui permeada de homens. Então eu vivi minha feminilidade muito ali, e não deixei de ser feminina e mulher, mas imbuída de nadar com meus irmãos no rio, remar o barco junto com eles, ir para grandes aventuras. Hoje eu vivo isso com meu esposo, com os meus filhos. Tenho 4 filhos, 1 menina e 3 meninos. Eu vou entender nesse projeto de Deus de ter 3 meninos, de promover com que eles subam na árvore, de vamos nadar, meus filhos, de vamos, olha, fazê-los perder o medo de avançar. E isso eu exerço a minha maternidade e a minha feminilidade também. Então você também sai com seu esposo, se ele é do tipo que gosta de pescar, de acampar, não diz de você. Talvez você goste de leitura, de um chá, um café, uma coisa mais tranquila. Mas se você se casou com uma pessoa tão diferente, talvez você é desafiado e precisa sair de si, das suas estruturas. E como isso é bom, o casamento faz muito isso com a gente, né? De desafiar. Se ele é um esportista, gosta de subir montanha, por que não desafiar-se e ir junto? E claro, conversando e ajustando com ele no sentido de, amor, eu gostaria também que você ficasse comigo aqui hoje um dia mais quietinho. É claro que é ruim quando nenhum cede. É importante, faz parte do casamento ceder. Se só eu, em algum momento do meu casamento, cedo e nunca o meu esposo, precisa conversar. Ou se só ele. Hoje em dia tem muitas mulheres aí que é esportista, faz ciclismo, faz tanta coisa e às vezes vai deixando de também ceder, por mais que você goste, para estar com seu esposo, para estar em família. Então eu digo para você, ceder faz parte do casamento. O que é preciso hoje no seu casamento? Morrer ou um sacrifício? Ceder para ficar bem com seu esposo. Deixa essa reflexão para você.
O que é preciso hoje retomar no seu casamento? Afinal de contas, gente, quando a gente não está bem no matrimônio, e aqui eu dou uma dica bem legal, existe uma chave dada por Cristo que chama perdão. Às vezes até o diário do perdão, às vezes eu vou precisar perdoar meu esposo todos os dias. Pela ação e às vezes pela omissão. Mas nem tudo vai ser como eu quero. Então, preciso ir diante de Jesus, às vezes ali à noite mesmo, falar, Senhor, eu quero perdoar. Perdoá-lo porque isso ele não fez, ou isso ele fez, ou isso ele falou, eu não gostei. Eu quero. E mais do que dizer para Deus, é preciso ser entre os dois. Eu quero te pedir perdão. Porque às vezes o orgulho vai ficando no coração. E aí eu volto falando do muro, da indiferença, já não me importa. É preciso retomar talvez a partir do perdão, dar o perdão e receber esse perdão, tentar recomeçar. No dia a dia, no básico, nas coisas simples. Começa talvez hoje a partir do perdão. Eu digo para vocês que a igreja é muito sábia. A igreja ilumina muito a nossa mente. Dou a dica aqui, inclusive, de 3 documentos da igreja importantes para a leitura. Humana Vitae, Familiares Consort e Amores Letícia. São documentos que nos iluminam no modo, na maneira da gente viver, até mesmo na grande família, o sogro, a sogra, porque quando eu caso com uma pessoa, eu caso também com a família dela. O jeito como a mãe age, a sua sogra, como que você lida com o relacionamento entre seu filho e a sua sogra, entre o seu esposo e a sua sogra. É importante saber que ele vai ser sempre filho dela. Então, por que não também viver o perdão nesse sentido? Também tentar entender a empatia, né? Tentar entender o que o outro está vivendo, por que ele pensa daquele jeito e escutar a história da pessoa, o que a pessoa viveu, por que ela é assim. E, aliás, uma dica para quem namora, vê como ele trata a mãe dele. Como que ele se relaciona com a mãe, já nesse tempo. Talvez vai ser assim que ele vai se relacionar com você lá na frente. Então, gente, nesse tempo dessa jornada da maternidade, é claro que a gente poderia dizer muitas outras coisas, né? Mas eu acho que a gente já disse muitas coisas aqui. O que nós precisamos encerrar, e eu quero encerrar aqui com vocês, é nessa dinâmica. Você é filha amada de Deus. E o seu primeiro relacionamento tem que ser com esse Deus de amor, Pai, que vai te iluminar, te conduzir para o segundo passo, você esposa. Para você que é casado ou você pensa em casar. Como que eu vou me relacionar com o meu esposo? A partir desse primeiro item, esse primeiro pé, a prece, né? E o terceiro, mãe, que vai vir aí a Magda para falar para vocês, vamos ter aí mais assuntos para falar sobre a maternidade e como reluzir esse fruto, esse casamento na vida dos nossos filhos, que mais do que palavras, eles veem como a gente vive, é pelo testemunho que a gente os cativa. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado desse papo. Para mim foi maravilhoso, agradeço estar aqui com você, você abrir a porta da sua casa. Deus abençoe.